Olá, bem-vindo! Eu sou Roberta Lima, a profissional responsável pela terapia da criança aqui no YouTube e também nas outras redes sociais. Os endereços das redes ficam aqui abaixo na descrição do vídeo para vocês conhecerem. E o tema do vídeo de hoje eu acabei de mudar em cima da hora, porque eu recebo muitas sugestões de vocês por e-mail aqui no YouTube, no Instagram, e é bem importante receber as demandas de vocês para poder tentar atender as necessidades em relação às dúvidas, aos temas em que a terapia da criança se propõe a tratar, que é sobre desenvolvimento infantil, reflexões sobre infância. Mas ao mesmo tempo eu também tento conciliar um pouquinho essas demandas com a minha intuição, tentando, portanto, falar aqui nos vídeos sobre algum assunto que esteja mais me movendo, me mexendo mais, me motivando mais a querer vir falar sobre isso, porque eu acho que acaba ficando mais natural e mais fácil de eu falar também. Então, eu acabei de mudar o tema porque eu recebi um e-mail agora há pouco de uma mãe, de uma criança de 3 anos que está com atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, porém, essa criança, de acordo com o que a mãe fala, já brinca de forma simbólica, brinca de carrinho, já imita, faz contato ocular. Essa criança, ela tem uma compreensão verbal boa, porque quando a mãe solicita as coisas, essa criança costuma atender de forma espontânea. Me dá o brinquedo, me traz alguma coisa. Essa criança consegue atender essas demandas, essas solicitações. E com toda a razão, em virtude do aparente, do notório atraso no desenvolvimento da linguagem, porque essa criança fala muito pouco, essa mãe foi buscar ajuda profissional de um médico neuropediatra para poder ver se o filho precisa fazer algum exame, para poder ver se o filho realmente precisa ser encaminhado para algum tipo de terapia, para, sendo o caso, receber logo então uma intervenção o quanto antes, o mais precoce possível, para ajudar nesse processo do desenvolvimento da criança. E essa mãe me conta a experiência dela nessa consulta, que realmente é algo que eu, entra ano, sai ano, eu tenho ouvido com a maior frequência, cada vez mais eu tenho escutado esses tipos de relatos, e mesmo sendo relatos extremamente comuns, ainda assim são relatos que me incomodam, e vão continuar me incomodando bastante, porque realmente é preciso que a gente consiga encontrar ajuda profissional dentro da área de saúde. Eu costumo dizer que somos profissionais da área de saúde, mas também somos de humanas, porque afinal estamos lidando com a saúde física ou emocional de um ser humano. Então somos desses dois territórios. E infelizmente nem sempre é isso que acontece. É claro que existem diversas questões, a realidade do nosso sistema de saúde não é lá muito favorável, nem o privado, nem o público. Então realmente é uma situação muito delicada, e que quando eu recebi o e-mail dessa mãe, eu me senti, eu ia gravar o vídeo agora, então eu vou falar sobre isso, porque é algo que precisa ser debatido, é algo que precisa ser falado, ser tocado nesse assunto, porque muitas vezes parece que as pessoas que procuram a ajuda de um profissional, por perceberem, entendem da seguinte forma: é um profissional, estudou, tá ali atendendo, tem títulos, tem boas referências, muitas vezes é renomado naquela área, mas, portanto, então, tudo que ele fala, tudo que ele disser, a forma que ele abordar, a forma que ele me atender, é a verdade absoluta ali, Eu não tenho que questionar, porque é um profissional. Quem sou eu para questionar, para duvidar ou para querer buscar uma outra opinião? Muitas vezes a linha de raciocínio é essa. E é importante que a gente possa ter meio que uma certa autorização interna nessas situações em que a gente sente que a coisa não está caminhando de uma forma lá muito acolhedora, muito humanizada. É importante sim que a gente questione, ou então vá buscar, questione, gente, claro, de uma forma respeitosa, de uma forma amigável, tentando entender através de perguntas, falando com o profissional para que ele possa ser mais
claro naquilo que ele está dizendo, naquilo que ele está avaliando. E, se for o caso, buscar ajuda profissional, uma outra, segunda ou terceira opinião, até realmente entender melhor o que está acontecendo. Então, essa mãe, ela fala que levou o filho para o consultório do médico. Essa criança nunca tinha tido nesse médico, portanto não conhecia o ambiente e, obviamente, né, de forma muito compreensível, essa criança não interagiu com esse médico, não deu bola para ele. E por isso, provavelmente, né, eu imagino, essa criança, portanto, não interagiu com esse médico e por não ter interagido, em 5 minutos de consulta, esse médico deu um diagnóstico de autismo leve para essa criança. E é algo que realmente vem acontecendo, como eu disse, de uma forma muito frequente. Consultas de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, ou ainda que seja uma consulta, né, um pouco mais demorada, mas de 1 hora, de um único momento, num contexto ali, não é, extremamente limitado, essas crianças têm recebido diagnósticos, especialmente, né, em relação ao autismo, de uma forma muito recorrente. E é algo que a gente precisa prestar atenção, é algo que sim, a gente precisa ter senso crítico nessas horas, né? Os pais precisam ter senso crítico e realmente entender que não dá para avaliar uma criança de uma forma tão reduzida, né? Apenas querendo meio que preencher um questionário, meio que tentando isolar os sintomas que aquela criança tem para bater logo um carimbo e entregar logo aquele diagnóstico para poder chamar o próximo paciente, porque a agenda é cheia, precisa ser cheia para ter produtividade. Não é fácil, nem para o profissional, nem para essas famílias, mas ainda assim não justifica esse tipo de tratamento, não justifica esse tipo de abordagem. E cabe, né, a gente que está buscando ajuda, que está buscando serviço, ter essa consciência e fazer o possível para encontrar e ancorar nesses profissionais que buscam, né, que buscam ter uma avaliação mais cautelosa, uma avaliação mais ampliada, mais integral, que possa, né, solicitar uma avaliação inclusive multidisciplinar. Então, que ele possa solicitar o parecer de um fonoaudiólogo, né? No caso desse que eu estou tratando da mãe que me escreveu. De repente, também, muitas vezes, sim, é necessário, né? Em relação ao atraso de linguagem, é importante ver avaliações psicológicas para ver questões comportamentais. Vai depender, claro, muito do contexto, mas muitas vezes é precisar do fono, do psicólogo, do TO, de um psicopedagogo, enfim, desses profissionais em que cada um com a sua competência, em cada um com o seu olhar, com a sua habilidade, vai poder extrair as suas impressões diante da criança, diante do desenvolvimento dela, do funcionamento dela, e aí sim, somando todos esses olhares, a gente consegue, né, o médico consegue dar um parecer um pouco mais, né, mais sedimentado, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fidedigna, não é? Com a realidade. Então isso requer tempo, isso requer um processo, não 5 minutos ou 15 minutos de consulta, baseado no princípio de que se a criança não interagiu comigo, não é? Não olhou para mim, não me percebeu, como se a criança fosse obrigada a realmente ficar motivada de cara, não é? Pela pessoa, pelo profissional. E não é assim, não é assim que a gente vai conseguir cativar ninguém, não é assim que a gente vai conseguir avaliar ninguém do alto, né, dos nossos títulos, porque se a gente se coloca do alto dos títulos, do alto da nossa formação, do nosso saber técnico, a gente se distancia muito, muito do ser humano, cria um intervalo muito grande, não é? E não dá realmente para fazer esse tipo de avaliação em uma única consulta, em uma única sessão, tentando preencher, né, aquele sim e não dos questionários, se a criança faz isso ou se não faz, porque entre o sim e o não, né, dessas perguntas, dessas questões, existe um intervalo, né, de possibilidades que podem estar acontecendo e que a gente não vai ver no consultório, porque essas possibilidades acontecem, né, no contexto fora do setting terapêutico e é importante que o profissional reconheça isso, perceba isso e tome cuidado, né, com isso,
a ponto de então não ser tão imediatista. E quando eu falo também nessas situações, que não foi o caso do e-mail dessa mãe, mas é algo também que eu venho percebendo que vem acontecendo com muita frequência, é a forma como esse diagnóstico é dado, né? Eu imagino que os profissionais, prevendo um possível processo de negação por parte da família, que acontece, é natural acontecer muitas vezes, não é fácil receber um diagnóstico, não é, de um filho. Então, pode acontecer dos pais terem dificuldade mesmo de entender, de aceitar a realidade, para poder correrem contra o tempo e conseguir buscar ajuda profissional, as terapias todas que realmente são necessárias. Então, eu imagino que às vezes esses profissionais que têm que dar o diagnóstico, né, o neuropediatra, o psiquiatra, acabam entendendo que para prevenir esse tipo de negação, eles entendem que não, então vou dar real aqui logo, dou logo esse diagnóstico para poder não tapar o sol com a peneira, para poder realmente fazer com que essa mãe, com que esse pai entendam que essa criança precisa de ajuda, que essa criança precisa ser encaminhada, que essa criança precisa de intervenção o quanto antes. E não é assim, embora seja, né, uma forma até genuína e né, de querer ajudar, bem intencionada, não necessariamente vai ser a melhor via, não é, de abordar uma família, de poder acolher uma família. Existem outras questões que a gente pode abordar de outras maneiras, sempre de uma forma cuidadosa, sempre de uma forma amorosa, atenciosa, perto, não é, próximo dessas pessoas e não distante delas. E o Jung, o psiquiatra suíço, criador da psicologia analítica, a quem eu tenho como uma espécie de mestre, porque eu fiz uma formação nessa área de psicologia analítica e sou extremamente encantada pelas visões, né, pelas percepções, pela forma que o Jung encara, não é, o humano. E ele tem uma frase que muitas vezes eu gosto de utilizar e muitas pessoas conhecem, que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E é isso que a gente precisa realmente, os profissionais, né, nós profissionais da área de saúde e, portanto, da área de humanas também, precisamos estar sempre nos lembrando disso, porque realmente muitas vezes a realidade, o contexto todo de atendimento nem sempre é muito favorável, mas é importante que a gente continue, não é, com essa visão sendo nutrida dentro da gente e sendo colocada na nossa atuação, colocada em prática. E é importante que os pais, né, que os pacientes também tenham esse conhecimento e essa percepção de que sim, é importante buscar ajuda profissional, mas é importante achar, não é, nesse profissional o humano que a gente precisa para poder conseguir então ser acolhido, ser avaliado sim, receber um diagnóstico sim, quando tem que receber, mas dentro de um processo, né? Não de uma forma superficial, não de uma forma comercial, que infelizmente muitas vezes é o que acontece. Então fica o alerta para vocês, para quem já passou por essa situação, não se deixe impactar, não é? Porque muitas vezes isso meio que traumatiza. Tem famílias que não, que ouvem e relevam e buscam outro tipo de ajuda profissional, uma segunda opinião, mas tem famílias que ficam muito impactadas a ponto de paralisarem e demorarem até para buscar novamente, para recomeçar e buscar uma nova avaliação e, portanto, dar continuidade em situações que realmente é preciso dar continuidade às terapias, enfim, ter providências diante disso, a partir de um diagnóstico que a criança venha a receber, tá? Então, deixem nos comentários aqui das experiências, se vocês quiserem compartilhar, é bom porque cada um que vier aqui assistir ao vídeo também vai poder ler aí embaixo e entender o quanto isso é comum e o quanto isso realmente precisa ser discutido e cuidado, tá? E é isso. Lembra de avaliar o vídeo, inscreva-se no canal se ainda não está inscrito e a gente se encontra ao longo da semana nas redes sociais da Terapia da Criança.
Muito grata, gente, pela atenção de vocês de sempre. Tchau, tchau. Até a próxima.